valente, foste um combatente do reino do amor. Foste um servo fiel, foste além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste no mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma domou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. A partir de hoje, em novo formato, no formato digital. Agora estaremos aí gravando nesse novo formato por motivo de força maior. Nosso irmão Eduardo, que é o nosso colaborador, né? Colaborador junto comigo desse projeto aí das cartas de Paulo, ele teve que se mudar, teve que seguir os seus caminhos, mas o projeto não pode parar, o trabalho não pode parar, tá bom? E nós vamos dar sequência ao nosso trabalho de forma virtual, graças a Deus, a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Para a gente fazer bom uso dela. E temos aí algumas novidades também ao longo deste trabalho, ainda temos muito a estudar, né? Vamos agora nesse formato virtual, né? Nós vamos poder chamar convidados para estarem conosco aqui, dividindo, né? Conosco esse estudo que é uma beleza, é uma delícia de estudar, tá? E hoje, gente, nós vamos dar sequência aí com o capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pessoal, esse capítulo 7 aqui é um capítulo que fala de tristeza. Veja bem, não é um capítulo triste, você vai ver. Mas é um capítulo que fala de tristeza. É um capítulo que ele vai se referir muito a uma carta que foi perdida, né? Chamada Carta das Lágrimas, porque nós temos hoje duas cartas conhecidas, né, de Paulo aos Coríntios. A primeira e a segunda. Só que os estudiosos falam que existiam, na verdade, 3 ou 4 cartas, no mínimo 3. Né? E uma delas, né, que seria, na verdade, a segunda, era a Carta das Lágrimas, uma carta que Paulo escreveu em um momento aí de tristeza. Né? Só que essa carta foi perdida. E como que se sabe da existência dessa Carta das Lágrimas? Porque aqui no capítulo 7 da segunda carta, que na verdade seria a terceira, né? Paulo ele vai se referir a essa carta que ele tinha enviado aos Coríntios, mas que se perdeu aí no tempo, tá? E que os estudiosos chamam de Carta das Lágrimas, né? Porque Paulo vai se referir a ela com uma certa contristação, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. É um capítulo curto, mas extremamente proveitoso, né? O primeiro subtema desse capítulo 7
é advertências. Paulo vai dizer: tendo, pois, recebido estas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito, afeiçoando nossa santificação no temor a Deus. Esse temor a Deus é uma linguagem muito própria da Bíblia, especialmente do Velho Testamento, e Paulo aqui vai resgatar esse termo, né, temor a Deus, denotando a lei de causa e efeito. Olha, eu não vou fazer uma coisa errada para não colher uma consequência ruim. O Velho Testamento se refere a isso como temor a Deus, mas na verdade, né, é lei de causa e efeito. Você ter o conhecimento da lei de causa e efeito. Esse termo, temor a Deus, não é muito bem apropriado para hoje, porque hoje nós já sabemos que Deus é amor e quem ama não teme, né? Então, é lei de causa e efeito. Tá? Paulo já sabia disso, claro, mas usa esse termo porque ele pega lá do Velho Testamento. Tá? E aí Paulo vai pedir algo aos coríntios. Ele vai dizer: recebei-nos em vossos corações, recebei-nos, nós que somos trabalhadores, recebam-nos em vossos corações. Está sublinhado porque tem uma mensagem do Emmanuel sobre ele. Tá? Recebei-nos em vossos corações. A ninguém temos ofendido, a ninguém temos corrompido, a ninguém temos enganado. Ele está falando, olha, a gente não faz nada de mal para ninguém, então nos recebam em vossos corações. Não digo isto para vos condenar, pois já vos declaramos que estáis em nossos corações para compartilharmos, a morte e a vida. Paulo está dizendo, olha, eu estou pedindo para que vocês me recebam em seus corações, nos recebam, né, em seus corações, não é para condenar vocês, ao contrário, é porque vocês já estão em nossos corações. Então, nos recebam também em vossos corações, né, para que assim a gente possa compartilhar juntos a morte e a vida, o que vier, o que vai ser, o que será, a gente passar junto, tá? E aí tem uma mensagem do Emmanuel, né, sobre essa frase linda, recebei-nos em vossos corações, é um pedido de Paulo, né? Está aqui no capítulo 126 do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel, o autor espiritual Emmanuel, né? E o médium Francisco Cândido Xavier. A mensagem é na rota do Evangelho. E o Emmanuel vai dizer: é razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. É razoável sempre, né, essa vigilância, essa exatidão histórica, né, a citação correta, a lógica natural, a linguagem limpa. Isso é razoável. Se você vai falar do evangelho, é natural que você busque referências corretas, que você busque usar uma linguagem limpa, uma linguagem correta, uma lógica natural, tá? É muito natural isso. É muito razoável. Porém, atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista também, né, a informação segura, a linguagem gramatical, a imparcialidade do exame, tudo isso que a gente busca fazer dentro da doutrina espírita, né? Utilizar o crivo da razão, tá? E também aí utilizar uma linguagem limpa, segura, correta, né? Para que todo mundo entenda, né? Essa triagem gramatical, essa imparcialidade do exame, que é a questão da lógica, né? Do crivo da razão, tudo isso, tá? É importante. Tá? Tudo isso é importante. A fim de quê? A fim de que as impropriedades e sofismas não venham turvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originalmente do Cristo para o esclarecimento da humanidade. Então, o Emmanuel está dizendo, olha, é necessário que a gente utilize o crivo da razão, conforme nos ensinou Allan Kardec. É necessário que a gente utilize aí a imparcialidade do exame, a conceituação digna, a triagem gramatical também é importante. Por quê?
Se não é você falar um português perfeito, mas você tem um mínimo de preocupação, né? É por que tudo isso? Para que a gente não contamine a mensagem original do Evangelho, principalmente na questão aí da imparcialidade do exame, do crivo, da razão, né? A racionalidade, a fé racional, para que a gente não vire fanático, né? Nem apegado à letra que mata. Isso tudo é importante para a gente manter a mensagem original do Cristo pura, certo? Ainda assim, e atenção a isso, ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, não apenas à questão intelectual, mas, acima de tudo, aos sentimentos. Não adianta eu me preocupar com a fé racional se eu não sentir aquela fé, se eu não sentir aqueles ensinamentos em meu coração, né? Então, isso tudo vai nos diligenciar a amparar-nos a renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, é necessário que você receba esses ensinamentos em seu coração, porque só por isso, só quando você tiver com isso em seu coração, você vai estar amparado para a renovação interior. Porque senão, se você ficar só na razão, quando chegar um desafio grande em sua vida, você vai cair. Então é necessário o quê? O estudo evangélico aplicado ao coração. Porque é esse estudo no coração que vai nos amparar aí para as reformas necessárias dentro de nós mesmos. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo: recebei-nos em vossos corações. Então, acima até da questão intelectual, que é importante também, mas acima dela está a recepção no coração. Senão, não adianta. Tem que receber no coração, tem que sentir. Seu coração tem que vibrar com essas verdades, com esses ensinamentos. Senão, tem algo errado. Tá? Tem que vibrar, tem que sentir, tem que buscar. E isso, gente, você adquire como? O estudo, que traz para o intelecto, e depois a meditação, a reflexão, a oração sobre aquilo que você estudou. Aí você vai começar a sentir em seu coração todas aquelas verdades. Tá bom? É assim a receita, né? E que principalmente a Abigail dá para Paulo de Tarso, a Alcione também dá lá no livro Renúncia, tá? Importante isso. E aí Paulo vai dizer: tenho muita fé em vós, e muito me glorifico por vós. Estou cheio de consolação, e rejubilo-me em toda a nossa tribulação. Ele está dizendo: olha, a gente passa por tribulação, mas eu estou feliz, porque eu estou cheio de esperança em vocês. O meu coração está cheio de consolação, porque o meu coração sabe que vocês são meus irmãos na fé. Então, as tribulações, elas não têm o poder de me destruir, né? Não. Pelo contrário, eu me rejubilo nas tribulações. Pois, quando chegamos na Macedônia, né? Paulo estava na Macedônia nesse momento, nenhum repouso teve nossa carne. Antes, sofremos todas as tribulações, combates por fora, sustos por dentro. Porém, Deus, que consola os humildes, nos consolou com a chegada de Tito. Tito, que era um filho na fé de Paulo, assim como Timóteo. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que ele recebeu de vós, coríntios, tendo-me referido às vossas saudades, vossas lágrimas e vosso zelo por mim. Sem dúvida, para minha maior alegria. Olha só, Paulo dizendo, né? Olha, eu fiquei feliz porque Tito chegou e me disse que vocês estavam com saudade de mim, que vocês gostam de mim. Então, eu estou muito feliz com isso. Olha, Paulo, né? Paulo, é o que a gente falou. Paulo, onde quer que você esteja, saiba que nós te amamos, nós te queremos muito bem. E muito obrigado por tudo que você fez e faz por nós.
Então, se Paulo ficou feliz naquela ocasião, sabendo da saudade e do amor que o povo de Corinto tinha por ele, Paulo também certamente está feliz agora, sabendo que nós o amamos também. E que nós o queremos muito bem e o agradecemos por tudo. Muito obrigado, Paulo. E aí ele continua. Porque se vos entristeci com a minha carta, não me penitencio. Se é que me penitenciei, vendo que aquela carta, ainda que por breve tempo, vos entristeceu. Ele está fazendo aqui a referência à carta das lágrimas que foi perdida ao longo do tempo. Aconteceu alguma coisa, aí ele escreveu uma carta com uma certa tristeza, tá? Endereçada aos coríntios, tá bom? E ele está se referindo aqui a ela. Agora folgo, não porque fostes contristados com a minha carta das lágrimas, mas porque fostes contristados pelo arrependimento, porque fostes contristados segundo Deus, pois nela nenhum dano recebestes de nós, né? Então, ele está dizendo aqui, está fazendo uma separação aqui, dois tipos aí de tristezas, né? Dois tipos de tristeza. Uma tristeza que gera o arrependimento, essa tristeza é boa, né? É a tristeza segundo Deus, né? Que é diferente da tristeza segundo os homens, que o Emmanuel vai trabalhar mais à frente. Nós vamos entender a diferença de uma tristeza para outra. Uma é segundo Deus, que é essa que Paulo está falando, que gera o arrependimento, e a outra é segundo os homens, tá? E aí temos a mensagem contristação, certo? Não é essa mensagem ainda que o Emmanuel vai separar as duas tristezas, né? Aqui ele vai falar de contristação. Está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 153. O Emmanuel vai dizer: quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica? Porque, a dor não lhe visite a senda, ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão das sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do Todo-Poderoso. Então, muitas vezes, a gente roga para que a dificuldade não chegue, ou para que a dificuldade fuja, né? Para que a dor não chegue até nós. Só que o Emmanuel diz, mas apesar das rogativas, a realidade ela chega sempre. Inflexível e inevitável. Quando, claro, nós precisamos passar por determinada situação. E aí, gente, o que acontece? E aí, o que acontece? A gente costuma se sentir vencido e abandonado. Quando chega uma dor, uma dificuldade, eu estou vencido, eu não sirvo mais para nada, eu estou abandonado. Só que o Emmanuel alerta, todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Do todo compassivo. Que é Deus, né? Ou Jesus, como queira. Então, o que parece derrota, às vezes é vitória. É uma vitória travestida de derrota. Transmutada em derrota. Mas, na verdade, é uma vitória. É isso que o Emmanuel está falando. É uma providência do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram. A maneira de pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Então, às vezes, as dores, os desafios, as penas da vida, né, as vicissitudes, são o quê? Podas. São podas. Que fazem a gente chorar no momento, mas que lá na frente vão nos trazer uma grande alegria. É por isso que é importante a visão do espírito imortal, que todos nós somos. E, às vezes,
Muitas vezes, diz o Emmanuel, enquanto a gente está chorando, os nossos amigos da esfera superior estão alegres, descansando, porque sabem que aquele choro nosso, momentâneo, vai gerar um bem lá na frente. Então, ali, eles descansam depois a maneira de pomicultores, né? Depois de um campo aí bem podado, bem trabalhado. Olha só como a visão é diferente, né? Como a visão é diferente. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos nos lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimento. Eles não estão felizes porque a gente está triste. Não é isso. Não vamos confundir. Mas eles ficam felizes justamente porque semelhante situação, uma tristeza momentânea, indica possibilidades renovadoras no campo de trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados, à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoaste sobre o próprio coração, né? São as causas das aflições, né? A gente colhe o mal para plantar dor, né? Como forma de ensinamento. Isso é lei de causa e efeito. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente, e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Olha, quando eu não fiz nada para merecer aquela situação, e mesmo assim eu passo por uma situação difícil de dor, os anjos se alegram, porque é uma prova para mim. E se eu passo bem pela prova, eu entro naquela bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É isso? E aí Paulo vai agora relatar o que aconteceu ali na Macedônia, o que estava acontecendo ali. E aí ele vai falar mais sobre essa tristeza, um pouco mais sobre essa carta que ele escreveu, a carta das lágrimas, né, que foi perdida. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. O Emmanuel vai falar sobre isso. Considerai, pois, quanto esta mesma tristeza, segundo Deus, produziu em vós de solicitude, de defesa, de indignação, de temor, de saudade, de cuidado, de desagravo. Vós mostrastes em tudo que não tinhas culpa nesse negócio. Então, olha, essa tristeza que vocês estão sentindo, vocês não têm culpa dela. Então, ela vai produzir o quê? Solicitude, defesa, indignação, temor, saudade, cuidado. Tudo isso, vocês não têm culpa. Nada disso aí. Mas ela vai produzir algo de bom em vocês. Portanto, quando vos escrevi, não o fiz por causa do que fez a injúria, nem pelo que a sofreu, mas sim para que fosse manifesta diante de Deus a vossa solicitude por nós. Paulo está dizendo o quê? Olha, alguém sofreu uma injúria e alguém causou uma injúria. Alguém fez uma injúria. Né? Isso estava na carta das lágrimas. Só que como se perdeu, a gente não sabe quem causou a injúria nem quem sofreu a injúria. Mas Paulo está dizendo, olha, eu escrevi isso tudo não para que vocês, né, saibam quem causou, quem sofreu, não. Mas para que vocês se compadecessem de nós, para que vocês manifestassem diante de Deus a vossa solicitude por nós, o vosso amor por nós, né? Para que vocês orem por nós. Olha que legal, né? Paulo aí dizendo, olha, seria bom que vocês orassem por nós, né? Porque diante de Deus vocês vão estar manifestando bondade para nós, para conosco. Olha que legal. Isso é humildade, né? Isso é humildade. E o Emmanuel vai falar aqui dessa tristeza, né? Essas duas tristezas. Aqui sim ele vai separar a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo
os homens? Está lá no capítulo 130 do livro Caminho, Verdade e Vida, certo? O Emmanuel vai dizer: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. São duas tristezas. Você que está aí triste, analise qual é a sua tristeza. Segundo os ensinamentos de Paulo e do Emmanuel agora. A primeira tristeza, que é a segundo Deus, soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda, segundo a terra, segundo os homens, é caminho para a morte, porque ela vai produzir estagnação nos desvios do sentimento. Então eu vou parar, vou paralisar, vou ficar chorando na cama, dando espaço aí para depressão, para mágoa, para falta de perdão. Essa é a tristeza segundo a terra. A tristeza segundo Deus, não. A tristeza segundo Deus pede movimento, pede trabalho. Olha, eu estou triste porque eu ainda sou muito imperfeito, mas eu vou trabalhar para ir me melhorando cada dia mais. Essa é movimento, no bem. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Eu não tenho dinheiro para fazer determinada coisa não muito boa, né? Os excessos. Né? Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Desculpa. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Então, eu sou um viciado a me queixar. Eu estou reclamando direto. Eu sou incapaz de pensar que o meu serviço vai ter aguilhões. Eu acho que servir é sempre um mar de rosas. Que o trabalho vai ser sempre um mar de rosas. Que não vai ter aguilhões, não vai ter desafios, não vai ter dores. Isso é um engano, tá, gente? Essa tristeza do mundo que prende o espírito à teia das reencarnações corretivas e perigosas. Essa é a tristeza do mundo, que nos paralisa, né? Na revolta, no desânimo, na reclamação, sabe? A pessoa não consegue ir para frente no serviço cristão porque está reclamando direto, porque está paralisado na revolta, está paralisado na dor. E o Emmanuel nos faz o alerta aqui, ó, essa tristeza, ela prende o espírito às teias das reencarnações corretivas e perigosas. Tá? Não é a essa tristeza que Jesus se refere na bem-aventurança aos aflitos, aos que choram. Não é a essa tristeza. O Emmanuel vai dizer, raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhe dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Então, essa sim é a tristeza segundo Deus, em que eu contemplo a minha própria sombra, mas eu não paraliso. Eu vou o quê? Trabalhando em cima de cada defeito, de cada limitação devagar. Trabalhando para quê? Para a restauração da vida em mim mesmo, no presente e no futuro, no porvir. Entendendo que é um processo. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Que lindo, né? Aí sim, né? Jesus se refere aí, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? As pessoas que choram, mas sem aquele choro desesperador. Chorar sim, porque nós somos humanos.
e passamos por dores, mas sem o desespero, sem os golpes do soluço enfermiço e da inutilidade. Sem eles. Porque eles nos paralisam. É importante. Certo? Importante isso aqui. Uma lição muito, muito proveitosa do Emmanuel. Tá? E aí, Paulo vai continuar. Por isso, nos havemos consolado. Mas na nossa consolação, alegramos-nos ainda pela alegria de Tito, vendo que todos vós contribuístes para restaurar-lhe o espírito. Então, Tito chegou alegre, Paulo está dizendo, olha, eu estou alegre porque vocês gostam de nós, mas eu estou mais alegre ainda porque vocês deram ânimo a Tito, ao meu filho na fé. Vocês deram ânimo a ele. Então, estou mais alegre ainda por isso. Então, olha só, é um capítulo que Paulo vai falar de tristeza, mas ele fala também de alegria. E ele faz essa separação divina da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo os homens, segundo a terra. Gente, quanta sabedoria desse homem, que era inspirado por Estevão, que era inspirado por Jesus, né? Quanta sabedoria aí envolvida nessas lições imorredoras. Vamos lá. E Paulo vai continuar. E se em algo tenho-me gloriado de vós com ele, não me confundi. Antes, como em tudo o que vos temos dito, fomos verdadeiros. Assim também, a glorificação que fizemos de vós a Tito foi verdadeira. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó. Eu falei para Tito que vocês são pessoas excelentes, excelentes cristãos. E eu falei para vocês que Tito é um grande colaborador do cristianismo. Então eu acertei em tudo, então eu fico feliz por isso. Vocês estão vendo que eu acertei, Paulo está dizendo, né? Que eu fui verdadeiro, que eu não menti. Né? Vocês puderam comprovar isso, né? Vamos lá. E ingressando aí no último slide, Paulo vai dizer: e intimamente muito se tem emocionado por vós, quando ele se lembra da obediência que vós todos lhe prestastes e de como recebestes com temor e com tremor. Alegro-me, porque em tudo confio em vós. Então, Paulo está dizendo, olha, Tito chegou, diz que vocês receberam muito bem, que vocês o exortaram, que vocês oraram, que vocês modificaram o seu estado de espírito, que o receberam com temor e com tremor. É um termo que Paulo costuma utilizar, né, em algumas de suas cartas, né, para denotar o quê? Essa entrega de coração ao Evangelho do Cristo. É um termo forte, né, com temor e com tremor, que é para denotar o quê? A entrega de coração. Tá? E ele finaliza dizendo, eu confio em vós, que é como nós também finalizamos este estudo de hoje, né? No capítulo 7, no versículo 16, alegro-me, porque em tudo confio em vós. Assim como Jesus confia em todos nós, nós confiamos em vós, para colocar todos esses ensinamentos em prática, no dia a dia, vibrando, fazendo vibrar cada fibra espiritual do seu ser. Acima de tudo, confiamos em vós para isso, porque esse estudo tem como meta, tem como objetivo isso, fazer vibrar o Evangelho em seus corações, através das palavras do nosso irmão Paulo. Acima de tudo, confiamos em vós, meus irmãos. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, abençoe a todos nós. Que Deus, nosso Pai, o Todo-Compassivo, seja sempre louvado. E até semana que vem, com o capítulo 8
da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.